Gente, eu li uma coisa. Imagina uma cidadezinha dessas do interior, cheias de histórias, de lendas, de superstições. Todo mundo já viu alguma coisa meio suspeita, meio sobrenatural, ou então conhece alguém que viu, ou tem alguém da família que estava lá no dia, mas ninguém tem muita certeza se é verdade mesmo. Pois então, é numa cidadezinha dessas que se passa a história dessa belezinha aqui. O livro começa em 1899, na cidadezinha de Vila Tria. E lá havia três mulheres muito sábias e poderosas, você pode chamá-las de bruxas, que tomavam conta da cidade e viviam ali na floresta. Uma velha, uma mulher, uma menina. Avó, filha e neta. A velha tinha o poder do vento, a mulher tinha o poder de manipular as emoções ali das pessoas e dos animais, e a menina tinha o poder de ver o que ia acontecer. O número 3 sempre esteve ligado a elas, mas elas sempre estiveram destinadas a se tornar uma só. A velha era associada à lua minguante, a mulher era a lua cheia e a menina era a lua crescente. Só que só existe uma lua. Então elas estavam se preparando para fazer um ritual em que as três se tornariam uma. Só que no dia do ritual, elas foram descobertas e condenadas à forca naquela mesma noite. E naquela época toda a execução era um grande espetáculo, né? Então tinha uma multidão acompanhando. E aí a mulher, para poder tentar escapar, ela atiça os cachorros dos guardas para cima deles e para cima da multidão. Só que não adianta nada, ela é atingida com 3 tiros nas costas. A menina consegue fugir para a mata e nunca mais é vista, e a velha é conduzida de volta à prisão e ela morre às 3h30 do dia seguinte. Por ter condenado as três bruxas que protegiam o lugar, Vila Tria foi castigada com o pior temporal já visto, que inundou toda a região ali do Cadafalso, onde as bruxas seriam executadas, criando um grande lago negro e sem vida. E essa noite ficou conhecida como a Noite da Borrasca. Corta para 1989, 90 anos após esse episódio. Para contar essa história, a gente tem o ponto de vista de Hera e Ulisses. Hera é advogada e ela pertence a uma das famílias mais antigas e tradicionais de Vila Tria. A bisavó dela, a Aide, é uma senhora com quase 100 anos de idade que conhece todas as lendas e histórias do lugar. A Hera é apaixonada pelo lago, ela adora ir lá para pensar, e de acordo com a bisavó dela, né, com a Aide, isso acontece porque Hera nasceu naquele lago numa noite de tempestade. Nem a presença de uma velha misteriosa flutuando sobre as águas abala a paz que a Hera sente naquele lugar. Já para Ulisses, o lago é um verdadeiro pesadelo. Quando ele era criança, o irmão dele se perdeu ali, acabou entrando na mata e foi devorado por animais. E o Ulisses se sente muito culpado pela morte do irmão, porque ele estava responsável pelo irmão no dia que isso aconteceu. Nem a lembrança de ter visto uma mulher misteriosa acompanhada por cachorros na entrada da mata diminui a culpa que ele sente. E aí ele resolve ir embora de Vila Tria assim que ele consegue, ele fica fora por muitos anos, mas ele é obrigado a voltar, porque a avó dele, Ygritte, faleceu. E aí, depois do velório, ele resolve ir até o lago para pensar um pouco e lá ele conhece a Hera. E a conexão dos dois é instantânea. Mas até que ponto as histórias deles e as histórias das famílias deles estão interligadas? O que eles têm a ver com essa noite da borrasca? Será que eles vão conseguir descobrir esses segredos que assombram Vila Tria? Bom, eu conheci esse livro através do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Vira e mexe, eu dou uma olhadinha por lá para ver se tem alguma campanha, algum projeto que vale a pena apoiar. E aí, no finalzinho de 2021, eu vi o projeto do livro 3. E aí eu li a sinopse e eu fiquei encantada, porque fala de mistério, fala de magia, fala de bruxas, então eu sabia que ia ser assim, um prato cheio para mim. Apesar de estar bem claro na descrição do projeto que o livro tinha cento e poucas páginas, ele é uma noveleta, na verdade, ele não é um romance. Uma noveleta é um pouco maior do que um conto. Quando ele chegou, eu fiquei muito chocada, porque eu achei ele muito fininho e eu tô acostumada com livros maiores, né? Mas assim, foi uma grande bobagem a minha, porque não precisou de mais do que isso para contar uma história absolutamente sensacional. E assim, quando eu peguei para ler, eu li numa sentada só, porque não dá para parar de ler até terminar.
o mistério te faz querer ir para o próximo capítulo, e aí você começa a tentar criar teorias para explicar o que está acontecendo, aí vem o capítulo seguinte e mostra que você estava muito longe da verdade, e aí você começa a criar novas teorias. Uma coisa que eu achei muito legal é que as peças vão se encaixando aos poucos. Então não é aquele tipo de livro que te deixa no escuro durante a história inteira e aí no final joga uma bomba na sua cara, te deixa até meio baratinado. Por exemplo, Agatha Christie. Eu sou apaixonada pelos livros da Agatha Christie, eu tenho a coleção quase toda aqui, mas a maioria dos livros dela, pra mim, é assim, você não consegue descobrir o mistério, por mais que você preste atenção, por mais que você fique atento, você só vai descobrir tudo no final. Esse não é assim, você vai descobrindo aos poucos ali, a cada capítulo, e eu achei isso muito legal. E, gente, que livro delicioso. Toda hora que meu marido passava, eu falava, cara, esse livro é muito bom. Tem romance, tem suspense, no final tem uma reviravolta que a gente fica de boca aberta. Então esse livro, assim, ó, um must. O que pode não agradar tanto assim é justamente o fato dele ser curtinho. Então tem personagens que poderiam ser mais bem desenvolvidas, tem coisas que poderiam ser mais bem explicadas e o final. Eu não considero o que eu vou falar aqui agora um spoiler, mas se você quer ler o livro totalmente desprevenido, pula 10 segundos aí pra frente. O livro tem um final agridoce, que deixa aquele gostinho amargo, principalmente para as pessoas que gostam de finais de contos de fadas. Então esse final não vai agradar todo mundo, mas eu achei maravilhoso. Uma outra coisa muito interessante é que o número 3 é quase um personagem nessa história, né? E a gente pode dizer que o livro foi escrito por 3 pessoas. As autoras reais oficiais são a Larissa Brasil e a Larissa Prado, mas em alguns capítulos a gente tem poemas escritos pela Daiane Moraes, do Lendo um Bom Livro. Então a gente pode dizer que ele tem 3 autoras. E uma outra coisa ainda, o livro começa com 3 personagens: a velha, a mulher e a menina. E depois a gente tem 2 personagens, a Hera e o Ulisses. Quem será esse terceiro personagem? Será que é o vento? Será que é a Aidê? Será que é o destino? Será que é alguém que a gente não conhece ainda? Só lendo para tirar sua própria conclusão. Ao longo da semana, eu pretendo colocar algumas frases desse livro lá no Instagram do canal, que está aqui na descrição, e eu já quero que vocês me contem nos comentários. Vocês já leram esse livro? Ficaram com vontade de ler ou preferem assistir uma execução lá em Vila Tria? E se vocês quiserem comprar 3, já deixei o link prontinho aqui na descrição também, e vocês podem escolher. Se preferem ler no Kindle, ele está disponível a incríveis R$ 0 no Kindle Unlimited, 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 não sei falar essa porcaria, ou se vocês preferem essa versão em brochura. E se você quiser ver algum livro específico aqui no canal, me conta aqui nos comentários também, se inscreve, deixa seu like, porque eu li uma coisa, mas já quero ler outra.